Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro dia, estudando sobre como guardar o nosso lar, o nosso comportamento, orando, intercedendo pela nossa casa, manifestando o amor de Deus. Nós já aprendemos que temos que derramar o nosso coração diante do Senhor, que é o versículo-chave que está lá em Lamentações, e já fizemos um desafio também de ontem. E hoje o nosso estudo vai falar sobre Sara os quebrantados de coração e lhes atas as suas feridas. Está em Salmo 143, 147, o versículo 3. E o que é isso aqui? Hoje, nessa proposta do nosso estudo de hoje, é pensarmos sobre sarar as feridas do nosso coração, ter uma consciência de pai e de mãe, de que não está ferindo a si mesmo e não está ferindo o coração do seu filho com o seu comportamento. Esse é o propósito. E quando nós pensamos nisso é muito difícil. Por quê? Porque nós não sabemos o limite do não, não sabemos o limite do sim, e muitas vezes nós não sabemos o quanto aquilo é importante para o nosso filho. Eu tenho um desafio pessoal, você tem o seu desafio pessoal de acordo com seus filhos, de acordo com a sua realidade aí. E eu sei que nós todas precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida, porque não dá para você saber como está o coração da pessoa. Hoje mesmo eu conversava com a minha filha e diante de uma situação, de uma brincadeira do pai com ela, eu vi que ela ficou ferida e eu falei para ele, ela não gostou. Ele falou assim, não, mas ela sabe que eu tava brincando. E aí passou um tempo, eu olhei e ela tava de novo chorando. É assim, de novo não. Ela estava muito chateada, daí eu comecei a conversar com ela, daí ela começou a chorar. Aí eu disse pra ela, mas o que foi? Ela disse assim, porque o papai falou, eu não gosto dessas brincadeiras. Eu falei, tá bom, então você vai lá e conversa com ele, negocia com ele. Ela falou, não vou. Então assim, o que acontece aqui? É uma situação simples, mas que fere, que deixa triste, porque ela não gosta daquela brincadeira e ele continua brincando. Só que ela não fala diretamente com ele, eu não gosto dessa brincadeira. Ela fala pra mim. E aí eu estou devagarinho conversando com ele, dizendo, ela não gosta dessas brincadeiras, não fala assim e tal. E isso pode estar acontecendo ao contrário comigo. E assim, e não são coisas difíceis, são coisas simples. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa que está sendo ferida, ela não percebe que se ela falar abertamente com a outra pessoa vai entender. Ou às vezes a pessoa que está falando, mesmo sabendo, não consegue entender a intensidade daquela ferida. Não consegue entender que aquilo está gerando realmente uma tristeza e um descontentamento na outra pessoa. Então, por isso que nós temos que orar a Deus dizendo, Senhor, perdoa-me pelas vezes que eu falo coisas que não agradam meu filho, minha filha, meu esposo. E me ajude a entender quando eu causo uma ferida nele, ou quando eu causo um constrangimento, quando eu causo algo que não lhe agrada. Uma vez eu conversava com meu esposo sobre uma situação que eu tinha o hábito de fazer, e aí um dia ele falou pra mim que ele não gostava daquilo, mas eu jurava que aquilo não tinha problemas. E aí ele falou, não gosto. Daí eu pedi pra ele, mas o quanto você não gosta? Daí ele falou assim, muito. E eu pensei, puxa, eu não vou conseguir abandonar esse vício, porque já era um vício, porque eu já praticava aquilo, né? Uma vida de casamento. E aí eu fui orar, Deus não me deixe mais fazer. Ele disse pra mim que não agrada, e disse pra mim que não agrada, aí muito. E aí passou um tempo, nós conversando, eu já tinha até esquecido da situação, tinha abandonado. E ele falou, pois é, né? Você nunca mais fez aquilo, que bom. E aí eu louvei a Deus, falei, nossa, porque também era uma coisa muito simples, sabe? Então assim, essa é a lição de hoje. Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas é muito sério. Porque sarar aqueles que estão com vontade. O que é quebrantar o coração? É aqueles que foram, que se deixaram, que se permitiram ser enxergados como alguém que precisa de ajuda. Então, quando a gente se coloca num lugar onde a gente sabe e se identifica como alguém que precisa de ajuda, então Deus vem e sara a ferida. E ata, o que é atar? Fazer o curativo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu estou olhando a data aqui no meu caderno, e essa lição eu estudei ela dia 17 de junho de 2020. Na minha vida, lá atrás, eu apliquei, estudei ela, fiz ela comigo. E é muito legal, ó. Tá aqui, ó, 17 de 6 de 2020.
Eu estudei ela lá atrás, estou estudando de novo agora, aplicando com vocês, porque isso é muito legal. E aí aqui tem uma frase que está dizendo assim: a verdade é que precisamos nos policiar e depender sempre da misericórdia divina em nossa vida. Há pessoas que ferem porque foram feridas e repetem as atitudes que aprenderam. Há pessoas imersas na cultura do ter, dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais cedo, dedicando-se mais e mais tempo no trabalho e à rede social e a qualquer outra coisa, e menos no que realmente importa. E é por isso que às vezes a gente não percebe. Então assim, o filho vem e fala alguma coisa, mas você está trabalhando, ou você está no telefone, ou você está falando com alguém, mandando um e-mail, ou você está estudando um conteúdo para o seu trabalho. E veja que tudo isso não é coisa ilegal, não é coisa que é pecado que você não deveria estar fazendo, mas é uma questão de colocar as coisas que importam. Quem fez comigo lá o estudo do planejamento viu ali o que é tantas coisas que são necessárias no pouquinho que a gente pôde estudar, né? Porque claro que não dá para estudar em tão poucos minutos todo o planejamento para um ano inteiro, mas são as dicas que ali estavam, né? Então a realidade é que a vida passa muito rápido. Os nossos filhos, nós sabemos, quando nós aprendemos a cuidar deles quando é criança, eles se tornam adolescente. Quando aprendemos a lidar quando eles se tornam adolescentes, eles já se tornaram adultos. Quando nós pensamos que sabemos lidar como adulto, eles casam e trazem outra pessoa para nós conhecermos, para nós lidarmos com aquela realidade, onde ali eles são influenciados por aquela outra pessoa, influencia aquela outra pessoa, cria o seu próprio estilo de vida totalmente, talvez diferente do que nós vivemos. E nós temos que deixar isso acontecer e permitir que isso aconteça e viver com essa realidade. Então aqui tem uma citação maravilhosa da parte de Deus para nós, vai dizer: Cristo se ofende com toda palavra áspera, severa e precipitada dirigida às crianças. Seus direitos nem sempre são respeitados e são muitas vezes tratados como se não possuíssem um caráter individual que necessitam ser devidamente desenvolvido a fim de não ficar prejudicado e o desígnio de Deus em sua vida de vir a falhar. Então o que quer dizer isso aqui? Quando nós não escutamos quem está do nosso lado. Claro que essa frase que está aqui dizendo é a frase de um autor também que está falando, né, interpretando sobre a questão de ouvir dentro de casa, de amar a família, de cuidar da família. E aqui ele está falando isso, né, claro que Jesus se ofende quando vê que nós não estamos dando ouvido para quem está dentro da nossa casa, ou quando nós interferimos naquilo que Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos. E é por isso que nós precisamos orar, para entender os limites do sim, do não, que hora que eu tenho que influenciar, que hora que eu tenho que me permitir ser influenciada, que horas que eu tenho que só ser a intercessora nos bastidores, que horas que eu tenho que chorar junto, ouvir junto, estar ali do lado. E é para isso que nós estamos aqui, neste propósito, nesse estudo, para que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Não importa a idade do nosso filho, não importa se ele mora conosco ainda ou não, não importa se ele é criança, adolescente ou jovem, que fase ele está. Mãe e pai é para toda a vida. É um privilégio, assim diz a palavra do Senhor, que é um privilégio termos essa herança. E essa herança é o que mais importa para a nossa vida, né, minhas irmãs? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia e que você possa realmente apreciar esse estudo. E assim como eu quero que Deus me influencie dentro da minha casa a cuidar dos meus filhos, a gerenciá-los com amor, com cuidado e respeito, para que eu possa deixar um legado para a minha geração. Eu oro para que isso aconteça na sua casa. Te aguardo no próximo vídeo.